Amém. Tô um pouco rouca, mas só dos irmãos com a paz do Senhor. Eu tô muito nervosa, irmãos. Meu Deus do céu. Em pé mesmo, eu quero começar com os irmãos lendo em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 13 em diante, na versão NAA. Amém. Hebreus capítulo 11, no versículo 13 em diante, diz assim: Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algumas algemas e prisões. Foram apredejados, cerrados ao meio, os mortos ao fim da espada. Andaram como peregrinos vestidos de pelos de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Pode se acertar. Amém. Glória
Glória a Deus. O tema da minha pregação, que eu defini, é a verdadeira recompensa. E o que eu quero que os irmãos entendam é que o nosso Deus, Ele é um Deus recompensador. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não cair no erro de só buscar os bens de Deus. Porque Deus, Ele tem coisas muito além. E é Ele próprio. Nós devemos buscar mais do que as recompensas de Deus. Nós temos que buscar e arder no nosso coração o desejo de buscar a Deus. E durante o nosso percurso aqui na terra como cristãos, nós vamos passar por muitos sofrimentos. E esses sofrimentos são um privilégio para nós. Amém, meus irmãos? E a primeira afirmação que eu quero dizer é que o nosso Deus, Ele é um Deus recompensador. Ele é um Deus que Ele olha para nós e deseja recompensar cada um de nós. Ele quer que a gente acerte, que a gente obedeça a Ele, porque Ele tem coisas grandiosas aqui nessa terra para a gente. E lá em Deuteronômio, no capítulo 7, 12, o Senhor lista várias e várias coisas que, se a gente obedecer, nós vamos receber. E no capítulo 28, Ele continua fazendo outra lista com todas essas recompensas que nós vamos receber quando obedecemos a Deus. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Ele recompensa todos os seus. E nós, irmãos, nós precisamos ter fé em Deus. E fé que Ele recompensa a cada um de nós. Porque lá em Hebreus 11, no versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que os buscam. O Senhor Jesus, Ele tem muitas bênçãos para nós aqui nessa terra. Talvez alguns vão ter uma estabilidade financeira melhor, vão ter carro, vão ter esses bens, sabe? Que a gente vê aqui no mundo. E o Senhor Jesus, Ele nos diz que Ele nos dará coisas grandiosas. Porque se Ele não poupou o próprio Filho dEle por amor de nós, será que Ele não pode dar a nós coisas grandiosas? Ele entregou o Filho dEle, o unigênito, por amor a nós. Então nós, como os filhos de Deus, podemos ter várias coisas aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? E nosso Deus, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios no campo, que não trabalham, não fazem nada, só estão lá. As plantas só estão lá, mas Ele está sempre cuidando. Será que nós não somos mais importantes do que essas coisas? E o nosso Senhor, Ele diz que Ele vai nos dar todas as nossas necessidades, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele olha para cada um de nós e Ele está lá vibrando para que a gente venha obedecê-lo, para que Ele possa recompensar cada um de nós. Ele é um Deus rico em recompensa. A palavra de Deus, ela decreta do início ao fim as recompensas de Deus. E lá no final Ele diz que Ele vai vir com a sua recompensa, com o seu galardão para entregar a cada um de nós. Amém, meus irmãos? E a primeira afirmação que eu quero fazer é essa, que o nosso Deus, Ele é um Deus recompensador. Ele está pronto para recompensar cada um de nós. O desejo dEle é recompensar cada um de nós. Ele olha para nós e está torcendo por nós, porque Ele tem coisas grandiosas para nós. Mas como eu disse aqui no começo, no nosso percurso de caminhada cristã, nós vamos ter sofrimentos. Nós vamos ter sofrimentos. Porque o Evangelho, ele não é só de coisas de bens materiais. O Evangelho, ele é sobre cruz. Ele é sobre renúncia. Ele é sobre a gente negarmos a nós mesmos todos os dias. Ele é sobre a gente carregar a nossa cruz. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer que nós teremos aflições. Sofreremos aflições.
nós vamos passar por dificuldades, por perseguições, por sofrimentos. E não só sofrimentos, que nós causamos, de consequências dos nossos pecados. Mas eu falo de perseguições, de sofrermos por conta de renúncias, de coisas que a gente deixou para trás, de coisas que a gente negou. Esses sofrimentos. Não o sofrimento de, eu tenho que lavar essa louça. Ou, o sofrimento de amanhã tem uma prova de matemática. Meu Deus, que sofrimento. Não esses sofrimentos. Isso é só a vida acontecendo. Mas sofrimentos sobre perseguições, porque bem-aventurados são aqueles que serão perseguidos por causa da justiça de Deus. E lá em Filipenses, no capítulo 3, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, Paulo ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ele declara aqui, ele quer falar para os irmãos, que é para a gente tomar cuidado. No começo ele fala, tome cuidado com aquelas pessoas que, porque eu sou pastor, já estou com o pé no céu. E ele diz, não confiamos na nossa carne. Porque se a gente for confiar no nosso currículo, ele mesmo diz, então eu estou com o pé no céu porque eu sou hebreu de hebreus, né? Ele era israelita da tribo de Benjamim, era um homem zeloso, ele era um fariseu zeloso, irrepreensível. Mas todo esse currículo que ele tinha, ele considerou como nada. Nada. Porque o que mais importava para ele era conhecer a Deus. E o que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é que a verdadeira recompensa, que é muito mais além de bens aqui nessa terra, é isso. Eu quero conhecer a Cristo e ser participante dos sofrimentos de Cristo. A verdadeira recompensa é conhecer a Cristo. Porque às vezes a gente olha para outras pessoas que ganharam várias coisas, mas talvez Deus não tenha aquilo para nós. Talvez o que Deus tenha para nós é os céus abertos e depois a gente ser apedrejado. Porque lá em Atos, no capítulo 7, a gente lê a história de Estevão, que foi o primeiro mártir, que depois de um discurso declarando lá a Bíblia, a exposição da Bíblia, ele viu os céus abertos no seu julgamento. Quem estava lá era Jesus, em pé, no trono à direita de Deus. Só que logo em seguida, ele foi arrastado e foi apedrejado. Apedrejado. A recompensa de Estevão foi conhecer a Cristo, foi ver Jesus em pé, ali como testemunha no seu tribunal. A gente leu em Hebreus história de vários homens que sofreram. E na Bíblia não é muito difícil de encontrar homens que sofreram e que não obtiveram recompensas momentâneas. E um desses homens, que assim como Paulo, ele escolheu considerar todas as outras coisas como perda, foi Moisés. Lá no versículo 24 diz, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Cristo ainda não tinha se tornado homem físico aqui na terra, mas Moisés já avisava Cristo. Já entendia que todas essas coisas do mundo não era comparado com Cristo, com conhecer a Cristo. Porque a gente sabe da história de Moisés,
Ele viveu num palácio lá no Egito, com riquezas, com fartura, mas ele considerou tudo aquilo como perda por causa de Cristo. Todas essas coisas, recompensas terrenas, ele considerou como perda, porque tudo que ele queria era conhecer a Cristo. Ele falava: Senhor, nem que eu veja suas costas. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. A palavra chama ele de amigo. Deus chamava ele de amigo porque ele conversava com Deus face a face. Ele já sabia da maior e verdadeira recompensa, que era conhecer a Deus. A verdadeira recompensa. Que mesmo com os sofrimentos, sendo participante dos sofrimentos de Cristo, todos esses homens de Deus, alguns não receberam suas recompensas aqui, mas um dia vão receber. Nós vamos receber a verdadeira recompensa. Talvez a gente não venha sofrer perseguições terríveis como muitos homens que foram cerrados ao meio, foram sido apedrejados. Mas que o nosso coração venha arder por esse desejo que durante aqui nessa terra a gente venha conhecer a Deus. Que o nosso coração venha arder por conhecer a Cristo. Os segredos de Deus. Entender que sim, Deus ele é recompensador, ele tem coisas grandiosas. Mas também há uma parte do sofrimento, das aflições, das dificuldades, das perseguições. Mas a palavra de Deus, ela é esperança, não é mesmo? Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, que eu digo que é o meu versículo preferido, diz que nenhum sofrimento de agora pode ser considerado maior do que o que em nós há de se revelar. Há algo muito maior a ser revelado em nós. Ao estar eternamente com Deus, é muito maior e não pode ser considerado com os sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É isso que eu queria deixar nessa noite. E eu espero que o que Deus tenha para dizer para nós, que fique no nosso coração. E o que não for dele, não precisa lembrar. Em nome de Jesus. E é isso, que a gente vai passar por sofrimentos e aflições, mas nada pode ser considerado, nada pode ser maior, nada disso é maior do que a glória que em nós há de ser revelada. E que no nosso coração venha arder o desejo pelo conhecimento de Deus, por estar mais íntimo de Deus, por conhecer Deus face a face e um dia sermos chamados de amigos de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Meus queridos, eu quero que os irmãos fiquem de pé, por favor, vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai. Ó Deus, nos ajude a compreender que o Senhor é um Deus recompensador. E que as suas recompensas, Pai, não são chaveirinhos ou misérias dessa vida. Porque diante de Ti, nesse exato momento, conforme descreve Apocalipse capítulo 4, Pai, há seres adorando o Senhor sem parar, 24 anciões, com coroas, que representam galardões que eles possuem.
Eles pegam esses galardões, essas coroas e jogam elas sobre os teus pés, que está sentado no trono. Pai, qualquer recompensa dessa terra é para ser jogada nos seus pés, Pai. É para ser atirada ao chão, Senhor. Nada se compara à presença do Senhor. Essa é a maior de todas as recompensas. Nos ajude a entender e a viver isso. Deus, nós te amamos. Nós amamos mais do que o sofrimento do tempo presente, porque almejamos aquilo que está por vir. E o Senhor virá.